Olá a todos e todas, mais uma vez sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal da Garcês Consultoria, sempre trazendo muita informação sobre o planejamento patrimonial da família. E o assunto de hoje é a tal da doação em vida com a reserva de usufruto. Se você acompanhou aí no último dia 22 de fevereiro, esse ano de 2024, fizemos uma pré-palestra ali, falamos tudo sobre os malefícios do inventário, abrimos essa caixa preta do inventário e lá a gente falou muito sobre esse instituto que é um dos piores, tá? Repito aqui para que fique bem claro, um dos piores que existem na tentativa de resolver essa situação de impedir um inventário. Isso tudo por quê, tá? Vamos começar destrinchando por partes. Como a gente diz, um elefante ele se come por partes, então é só uma metáfora, tá? Por favor. Mas enfim, vamos passo a passo. Primeiro de tudo, por que isso é péssimo e não resolve de forma alguma o problema? Não só não resolve, como torna ele ainda pior. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes, né? Causa de falecimento, ou doação. Então, aquele imposto que a sua família teria que bancar com eventual falecimento do titular do patrimônio, né, do dono do gado, como a gente fala brincando, vai ter que ser pago da mesma forma, pois o imposto de doação vai ser aplicado ali. Então, aquela conta que viria lá no inventário na frente só vai ser antecipada, nada mais, nada menos que isso. Então, financeiramente não tem compensação nenhuma. E muitas pessoas fazem isso com aquela chamada reserva do usufruto, onde aquele pai ou aquela mãe doando um imóvel, por exemplo, né? Geralmente a gente fala de imóvel quando fala de patrimônio, né? Para os filhos, eles ficam só com aquela que chamamos de nua propriedade. Esse é o termo jurídico, esse termo esquisito, nua propriedade. Ou seja, os filhos têm titularmente, né, aquela propriedade para si, mas não podem fazer nada com ela. O pai ou a mãe, enfim, seja quem for o titular do patrimônio, pode usar à vontade aquele imóvel, geralmente ficam fazendo, né, se mantém no imóvel até o final da vida, pode locá-lo, pode receber os frutos daquele imóvel, seja por ser uma propriedade rural que produz alguma coisa, seja porque aquele imóvel está alocado para um terceiro e os rendimentos do aluguel vão para o titular do patrimônio ainda. E aí tem um outro problema, além da questão do custo ali que falamos nesse primeiro ponto, né, que não evita o custo nenhum, apenas antecipa, tem um segundo ponto, que é pior ainda. Deixa o campo aberto para os agregados. Né? Genro, nora, que a gente sabe que muitas vezes é uma situação complicada. Eu tenho certeza que a grande maioria, isso é exceção esses casos que nós falamos, a grande maioria tem um relacionamento muito bacana com o genro, com a nora, mas infelizmente a gente não sabe como é o dia de amanhã. E muitas vezes os seus filhos, a sua família, estão lá fora de um relacionamento ou estão solteiros, enfim, ou até mesmo divorciados e podem vir a contrair um novo relacionamento que pode ter chegado a uma pessoa um pouco mais complicada. E, inclusive, isso lá na frente pode gerar alguns problemas. Dando um exemplo aqui, a gente sempre gosta, né, de trazer para essa audiência do YouTube a história mais detalhada, as explicações mais profundas, porque essa, como sempre falo, é uma audiência qualificada, são pessoas que estão buscando a informação mais a fundo. Eu presenciei um caso onde o pai fez essa doação de reserva, com reserva de usufruto para o filho, porém surgiu uma grande oportunidade naquela terra que ele tinha, uma construtora veio oferecendo naquela terra em específico para a construção de um condomínio, era um lote bem grande, hein? Uma possibilidade de ganhos enorme para aquela família. Porém, um dos filhos, né, que já tinha recebido a sua parte da reserva, da doação com a reserva de usufruto, estava no processo de divórcio. E naquele processo de divórcio, muitas vezes a gente presencia, né, situações lamentáveis, enfim, conflitos familiares, esse tipo de coisa que a gente não gosta nem de falar, justamente porque a gente trabalha para evitar isso tudo, né? Com o planejamento patrimonial da família, a gente justamente trabalha sempre antevendo isso aí e amarrando as coisas de uma forma que nunca exista conflito. Mas enfim, essa situação estava ocorrendo. E assim, ainda que os dois eram casados num regime mais tradicional hoje, que é o regime de comunhão parcial de bens, o cartório ele acaba exigindo, regra, é norma da corregedoria, é norma do tribunal, e os cartórios
seguem e acabam exigindo também a assinatura do cônjuge. E ali eles não estavam divorciados ainda, né? Estavam ainda se acertando para iniciar um procedimento de divórcio, só que a esposa do filho bateu o pé, falou que não ia assinar, que não queria. E nisso, claro, pode-se buscar judicialmente uma solução, né? Existe um procedimento, se entra até com um pedido de liminar, né? Com urgência. Só que a gente sabe que o judiciário, eu já estive lá, já trabalhei lá, sei que ele é lento, não só por conta dos problemas que já tem, mas são muito poucos servidores para a quantidade gigante de processos que tem hoje no Brasil. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo, hoje tem uma média de um processo para cada 2 habitantes no Brasil que estão rodando aí. Então aí são mais de 100 milhões de processos. Agora imagina conseguir dar conta disso aí. Nem se dobrasse a quantidade de servidores aí da justiça, seria possível de ter uma grande agilidade. Então, nessa questão, mesmo com a urgência, né, mesmo com esse pedido de tutela de urgência, essa popular que a gente fala liminar, nesse meio tempo aí levou 45, 60 dias até juntar toda a documentação da entrada, pedir para o juiz e tudo mais. E aí, claro, infelizmente, a construtora retirou a proposta, aquela família perdeu uma grande oportunidade de receber um bom pagamento, um bom dinheiro. Na verdade, era, ao meu ver, pelo menos algo até melhor, né, que as construtoras, as incorporadoras fazem. Eles oferecem unidades em troca daquela terra. Então é muito comum, por exemplo, construção de um edifício ou de um loteamento, de um condomínio fechado, a construtora, a incorporadora ir lá e oferecer para o dono, ó, seguinte, a gente faz uma permuta. Nós ficamos com a sua terra e quando o empreendimento estiver pronto, você ganha 5 apartamentos, 6 lotes, 10 lotes, enfim. Olha o potencial econômico que isso tinha de gerar. E por causa essa bendita doação não foi possível de se concretizar, ainda que com a cláusula de reserva de usufruto. Então, em resumo, meus queridos e minhas queridas, 2 grandes problemas aqui. Primeiro, a parte financeira, que é a parte que é comum a todos, é a principal, não vai haver vantagem financeira, muito pelo contrário, você vai só antecipar aquele problema que eventualmente teria. E o segundo é a questão justamente dos agregados. Aí, nesse caso, o controle do patrimônio, que é diferente no planejamento patrimonial, né? O controle do patrimônio fica totalmente desregulado, sendo que dentro de um planejamento patrimonial familiar bem realizado, o titular do patrimônio, aquela mãe, aquele pai, não perde em nenhum momento o controle daquele patrimônio. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de controle patrimonial, como é que funciona dentro de um planejamento patrimonial bem feito, essa manutenção de controle, comenta aqui pra gente, pede que a gente grava um vídeo dessa natureza. Eu já vou aproveitar para pedir para você deixar o seu like, curtir aqui o vídeo, né? Se inscrever no nosso canal se por acaso você ainda não é inscrito, encaminhe para alguém que você acha interessante esse conteúdo, tá certo? Obrigado, abração e até a próxima.